Graça e paz, mulheres. Bom estar aqui, bom voltar aqui. Bom reencontrar vocês. Bom ter estado aqui ontem à noite, sentadinha aqui na frente, ouvindo a nossa irmã Damares. Bom fazer parte da Igreja do Senhor neste tempo. Bom fazer parte desse grande desafio que a Igreja nos dá neste tempo. E eu quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui falando para você nessa manhã. Eu sei que já houveram muitas orações, eu sei que foi debaixo de oração que esse evento foi feito, mas eu preciso agradecer a Deus, porque eu entendo que é um privilégio. Cada vez que Deus me leva para ministrar, para falar do amor dEle, para ensinar, eu me sinto privilegiada nessa terra. Pai, em nome de Jesus, no poderoso nome do Teu Filho Jesus, eu Te agradeço, Pai, porque aprove ao Senhor que nesta manhã estivéssemos juntas aqui. Aprove ao Senhor que nesta manhã, pela minha boca, o Senhor falasse ao Teu povo, às Tuas filhas que se reúnem neste lugar. E aprove ao Senhor, Pai, pela Tua grande graça e pela Tua grande misericórdia, usar, Pai, alguém como eu, tão pequena, diante de um Deus tão grande, para ser boca do Senhor neste lugar. Eu me rendo ao Senhor, declaro que não tenho independência nenhuma, a minha suficiência está no Senhor. Eu quero verdadeiramente que o Senhor fale comigo e fale através de mim. Por isso, Pai, usa-me para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você está vendo uma cadeira aqui, você deve ter imaginado que eu estou ficando velha, não é nada disso. Se você quiser ficar velha, você fique, porque eu não vou ficar. Eu apenas preciso de um apoio especial, porque em janeiro eu sofri uma queda numa viagem missionária no Japão. E houve o rompimento dos ligamentos do braço. Esse movimento que faz você pentear cabelo, passar shampoo, abotoar sutiã. Eu perdi esse movimento com esse braço aqui. Não consigo virar, não consigo levantar, sofri uma cirurgia, estou em recuperação ainda. Então, eu preciso de um apoio para o meu braço. O púlpito é muito alto, os pastores são muito grandes, seu pastor é muito grande. E aí tem que levantar o braço no púlpito, eu não dou conta. Aí eu encontrei uma solução, eu fico sentada e eu me apoio aqui e fica tudo bem, não é? Não fique preocupada, porque o que importa não é se eu estou em pé ou sentada. Importa é o que Deus vai falar pela minha boca. E só para te consolar, Jesus pregou o Sermão do Monte sentado, viu? Fica tranquilo. Quando entrou também naquele barco que pediu para Pedro se afastar, também ele estava sentado. Então não é a minha posição, mas é a voz de Deus que vai ser importante para você. Eu quero fazer uma pergunta. Quantas de vocês foram impactadas ontem por aquela palavra? A palavra estava em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Vou ler a minha versão. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Pelejai. Quantas de vocês ficaram impactadas por essa palavra? Impossível ser exposta a uma palavra daquela e nada acontecer no nosso coração. E eu quase não dormi, porque eu disse: Deus, o Senhor é tão maravilhoso que o Senhor preparou, aplanou o caminho para aquilo que o Senhor me disse que eu falaria nesse evento. O Senhor preparou o ambiente, o Senhor moveu-se, impactou o lugar, e agora, Pai, é só jogar uma sementinha, a terra está lavrada, a terra está arada, está pronta. Você sabe aonde está esse texto? Está em Neemias, capítulo 4. E eu quero te chamar a atenção para algo nesse livro. Você sabe que quando chega no ponto de dizer pelejai, e pelejai significa brigai, significa guerreai, significa tomar posição, significa mexa-se, mova-se. Você sabe que antes disso acontecer,
aconteceram outras coisas no livro de Neemias. A primeira coisa que acontece é a notícia de que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Muro significa proteção, muro significa guarda, muro significa livramento. A primeira notícia que chega para Neemias é que os muros de Jerusalém estavam derrubados. Interessante que Neemias não tinha nada a ver com essa história, absolutamente nada. Para você ter uma ideia, Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nasceu fora de Jerusalém. Ele já é fruto de famílias que foram presas para o cativeiro. Neemias, então, não tem responsabilidade nenhuma com o que estava acontecendo em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ele se incomodou. Ele se compadeceu daquela situação. E aí, ele foi ao rei, e o rei o autorizou a fazer alguma coisa por Jerusalém. E você sabe qual foi a primeira coisa que Neemias fez? A primeira, você abre o livro de Neemias, no capítulo 1, você vai ver que a primeira atitude dele, a primeira ação dele, foi confessar pecados geracionais. Diga ai, ai, ai. Neemias entendeu que havia uma razão para aqueles muros estarem derrubados. Neemias conhecia Deus, Neemias sabia que Deus é justo. Neemias sabia que o diabo não trabalha à vontade. Neemias sabia que Satanás tem alguma autorização legal para fazer o que está fazendo. Neemias sabia que se os muros foram derribados, houve autorização para derrubar muros. Deixa eu aproveitar para te ensinar uma coisa. No mundo espiritual existem portas. Algumas pessoas chamam de brechas, chamam de legalidades. Você já viu aquele versículo tão declamado? Jesus dizendo, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entrarei e cearei com você. É a porta do mundo espiritual, é a porta da salvação. As portas espirituais se abrem sempre pelo lado de dentro. Não se abre pelo lado de fora. Jesus não diz, eu vou abrir a porta e vou entrar na sua vida e a sua vida espiritual vai mudar. Não, ele diz, eis que estou à porta e bato, se você abrir eu vou entrar. O homem abre portas no mundo espiritual, para luz ou para trevas. Para luz ou para trevas. Vamos voltar nesse negócio de luz e trevas. A Bíblia diz em João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Interessante que quando a igreja lê esse versículo, ela pensa de céu e de inferno. O ladrão está no inferno e no céu está Jesus, e aí você tem o império das trevas e você tem o reino da luz. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Esse versículo não fala de eternidade. Esse versículo fala da vida aqui, agora. Sabe por que eu sei? Porque na eternidade o ladrão não mata, não rouba e não destrói. Na eternidade ele vai estar aprisionado num lago de fogo e de enxofre. E ele não vai poder nem matar, nem roubar, nem destruir. Então, quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele está falando da vida aqui, agora, não é de eternidade. Repito, na eternidade, Satanás estará aprisionado num lago de fogo de enxofre, não incomodará mais ninguém. Então, toda ação do mal que ontem foi denunciada, toda ação do mal que você vê na sua casa, na sua vida, toda ação do mal que acontece ao seu redor, no mundo que jaz no maligno, foram portas abertas pelo homem e o inimigo entrou. Então, vamos voltar. Neemias começa tendo notícia de que os muros foram derribados. Por que os muros foram derribados? Por pecado da nação.
Você vai ver que Neemias, antes de reedificar os muros, ele confessa os pecados geracionais. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de heranças espirituais. Pastora, é disso? É disso. Um homem trafica drogas, fica muito rico, tem 2 filhos santos. 2 filhos que nunca usaram droga, nunca venderam droga. Mas esse homem morre, e quando ele morre, ele deixa uma herança, um patrimônio que ele construiu, lavando dinheiro de drogas. Quem vai herdar o patrimônio desse homem? Os filhos. Por que vão herdar? Porque são filhos. A Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros. Vamos fazer o inverso. Vamos imaginar um homem justo, bom, piedoso, temente a Deus, dá esmolas, hora de contínuo e constrói um patrimônio. E tem filhos que são maconheiros, traficantes, violentos. E esse homem morre e deixa um patrimônio. Quem vai herdar ou quem será o herdeiro? Os filhos. Por quê? Porque sois filhos, logo sois herdeiros. A herança não decorre do que fazemos, mas decorre da legitimidade que temos de sermos filhos daqueles que deixaram uma herança. A Bíblia, ela é um conjunto de leis. Você vai encontrar leis de toda a natureza, civis, cerimoniais, leis morais, leis de saúde. Agora tem leis espirituais que abrem portas e fecham portas. Fecham portas pela obediência e abrem portas pela desobediência. Você sabe que na nação existe um conjunto de leis, onde a doutora Damares citou a Constituição Federal, direitos constitucionais. Por que a Constituição Federal é a lei maior de uma nação? Por que é a lei de maior eficácia? Por que é a lei que prepondera sobre as outras leis? Porque ela foi feita de um jeito especial. Não foi um homem, não é um projeto de uma pessoa. Houve uma convocação de um conjunto de pessoas, Congresso Nacional, Câmara de Deputados, senadores, constituíram uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, porque foi feita de um jeito especial, ela tem uma força especial. Pois eu quero te contar, na Bíblia é assim também, existe uma Constituição Federal Bíblica. Existe uma lei maior, essa lei são os 10 mandamentos. Você sabe por que os 10 mandamentos têm uma eficácia maior, têm uma preponderância maior, têm um poder legal maior? Porque ela foi feita de um jeito especial. O trono de Deus desceu, e ele escreveu essa lei com o dedo dele em tábuas de pedra. Passarão céus e terra, essa lei não passará. Mas Jesus não veio para revogar isso, não. Ele veio para piorar isso. Porque ele disse, está escrito, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar e desejar, você já está cometendo adultério. Não matarás, eu porém vos digo, se você proferir uma palavra de morte, depreciação, você já está cometendo o pecado de não matarás. Jesus falou, vai piorar. O que Jesus fez então? Jesus foi para a cruz, e na cruz do Calvário, remiu os nossos pecados, riscou o escrito da dívida que era contra nós, pagou a conta. Como é que é isso? É assim, você deve uma fortuna num banco, não tem um tostão para pagar, você deve R$1 bilhão, não tem dinheiro, aparece um benfeitor lá no banco, assina um cheque, entrega, ele não deve nada, ele não tem contrato de empréstimo, ele não é devedor, ele não é nada, mas ele quer pagar a sua conta. Aí ele deixa um cheque com o gerente. O gerente não pode resolver esse contrato sem te ouvir. Ele precisa da sua anuência, ele precisa da sua concordância, porque o contrato faz lei entre as partes, é você e o banco, é o assunto de credor e devedor. Um terceiro não pode se meter. Por que não pode? Porque pode ser um terceiro interessado em mandar na minha vida. Vai pagar a minha conta e vai me ter como refém. O gerente não pode liquidar essa dívida sem te ouvir. Aí ele te chama, ele fala, apareceu um cara doido aqui, deixou um cheque de R$1 milhão, está aqui para pagar a sua conta, você aceita? Algumas pessoas dizem, vou pensar. Jesus pagou a conta, você aceita? Você não precisa mais pagar, ele pagou, você aceita? Agora presta atenção, não é de graça, a salvação só é de graça para mim e para você. Mas ela custou o sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário.
A Bíblia fala que ele humilhou-se, tornou-se figura humana. Ele veio em carne, ele humilhou-se. Você quer entender bem o que é esse negócio de humilhar-se? Imagina João andou com Jesus 3 anos. Você vai ficar comigo 2 dias, vai olhar para o meu rosto, nunca mais vai me esquecer. Aonde eu estiver, você vai se encontrar comigo e vai dizer, pastora Tânia. João andou com Jesus 3 anos, comeu com Jesus, chorou com Jesus, dormiu com Jesus, tudo junto. Depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e aparece para João na ilha de Pátimos. Sabe o que João escreve em Apocalipse? Eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas na sua coxa, Rei dos reis, Senhor dos senhores, luz mais resplandecente que o sol. Sabe o que João diz? Quando eu o vi, eu caí como morto. Eu caí como morto. A glória, a majestade do teu Deus fez com que João, amigo íntimo, assustasse quando visse glorificado com a glória que tinha antes da fundação do mundo. Então custou um preço, deixa a glória, deixa a majestade, deixa honra e vai para a cruz. O que eu quero te dizer é que a cruz, ela é eficaz para mudar tudo. Entretanto, contudo, todavia, nada na cruz é automático. Nada, absolutamente nada. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. O mundo está automaticamente salvo. 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões de habitantes sobre a face da terra estão salvos. Não! Quem está salvo? Quem foi à cruz, recebeu, confessou pecados, entregou-se. Esse está salvo. Então a cruz não é automática. Na cruz ele levou as nossas doenças. Pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Além de perdoar as nossas iniquidades, ele curou as nossas enfermidades. A pergunta é, não adoecemos mais? Por que eu estou sentada numa cadeira? Porque eu estou com uma lesão recém-operada no ombro. Ainda adoecemos. Mas quando adoecemos, vamos à cruz. Agora presta atenção, Jesus ia de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos. E que os que iam a ele. Jesus não chegava nas aldeias soprando cura. As pessoas vinham a ele. E vindo a ele ainda ouviam, o que você quer? Um cego, Jesus tem compaixão de mim, Jesus filho de Davi tem compaixão de mim. Era tão óbvio que o desejo era ver, era enxergar. Mas ainda assim Jesus pergunta. Você acha que Jesus tinha dúvida se ele queria uma selfie, um autógrafo, um beijinho? Não, Jesus sabia o que ele queria, porque Jesus pergunta, porque é a atitude do homem que libera o que está na cruz. O que queres que eu te faça? Assim são as nossas heranças. Sabe aonde que está escrito, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração? No mesmo lugar onde está escrito, não matarás. No mesmo lugar em que está escrito, não adulterarás. No mesmo lugar em que está escrito, não terás outros deuses diante de mim. Na lei especial da Bíblia, nos 10 mandamentos. Na lei que foi feita pelo trono de Deus descendo na terra, escrito com o dedo dele em tábuas de pedra. Eu estou falando para você de heranças espirituais. A nossa conversão não muda isso automaticamente. Só tem um jeito de você mudar um quadro espiritual da sua história. É fechar a porta que um dia você abriu para o mundo das trevas. Por que Neemias foi confessar pecados geracionais? Antes de levantar os muros e antes de mandar o povo guerrear. Por que Daniel, quando entendeu que o cativeiro de Jerusalém haveria de durar 70 anos e ele foi para o livro da lei, livro de Daniel e o livro da lei, é claro, ele era um profeta. O livro de Jeremias, ele leu no livro de Jeremias. Ele leu no capítulo 1, no capítulo 2, Deus mandando uma palavra de alerta para o povo, 70 anos antes. Deus falando para Jeremias, profeta, vai e diz para o povo isso. E o que Jeremias fala no capítulo 1?
Eu coloquei vocês numa terra fértil, é Deus falando. Eu coloquei vocês numa terra fértil, uma terra que mana leite e mel. A minha lei não guardaram, não me honraram, foram atrás de ídolos. Por isso, eu pleitearei convosco e até com os filhos dos vossos filhos, eu pleitearei. Sabe o que é filho de filho? É neto. Também Daniel leu o livro de Jeremias, no capítulo 16, onde Deus fala para o povo, a partir do versículo 8, 9, 10. Olha, vai acabar o tempo de alegria nesta terra. Vai vir tempo de choro. Vai acabar o tempo de noivo, de noiva. E aí, profeta, quando você anunciar essas coisas, e o povo perguntar, porque Deus está brabo, porque Ele está nos ameaçando, sabe o que você vai responder, profeta? Porque os vossos pais me deixaram, a minha lei não guardaram, se foram atrás de ídolos, coisa de nenhum proveito. Deus está condenando a idolatria de Israel, está dizendo que vai ter um cativeiro, e o cativeiro foi aonde? Foi na Babilônia. Deus falou, eu vou dar uma overdose de idolatria para vocês, porque vocês têm uma herança de idolatria que vocês precisam resolver. Daniel também deve ter lido o livro da lei, ele era um profeta. No livro da lei, quando fala de bênçãos e de maldições, livro de Levítico, capítulo 26, bênção, se você obedecer, vai ter isso de bênção. Se você desobedecer, vai ter isso de maldição. Ele lê no fim do elenco das maldições, Deus dizendo para aquele povo, mas se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais, que cometeram contra mim, eu me lembrarei da minha aliança, e se tomarem por bem o castigo da iniquidade. O que isso significa? Se você reconhecer que tem uma herança, se você reconhecer o seu pecado pessoal, e se você reconhecer que Deus é justo, porque a tendência do homem é falar, eu não fiz nada, por que Deus está pesando a mão? Deus falou, você vai dizer para o povo, porque os vossos pais me deixaram. A palavra de Deus, ela é de ponta a ponta, falando sobre esse assunto. Você vai ver no Novo Testamento, Mateus 23, aquele texto aonde os fariseus são confrontados, os religiosos. Jesus não tinha problema com o diabo, Jesus tinha problema com o religioso. O diabo se prostrava e dizia, bem sei que és o santo de Deus. Os religiosos não. Ele estava do lado de fora, montado num jumentinho, e não era reconhecido como filho de Deus, porque a religião é letra, e letra mata sem o Espírito Santo. Meu povo perece por falta de conhecimento, o Senhor fala. E aí, Jesus vai confrontar os fariseus. Mateus 23, a partir do versículo 25, 27. Ele fala assim, vocês são como sepulcro caiados. Por fora vocês estão lindos, por dentro vocês estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. E aí você pensa, sepulcro caiado é por fora bela viola, por dentro pão bolorento, está bonito por fora, está imundo por dentro, está falando de hipocrisia. Não, ele não estava falando só de hipocrisia. Ele diz assim, vocês dizem, se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Nós éramos criança, nós não ajudamos a matar profeta, nossos pais que andaram errado, nós não. Sabe o que vocês estão dizendo? Na verdade, vocês estão testemunhando que são filhos dos que mataram os profetas. Sabe como termina essa conversa? Mateus 23, sabe como termina? Jesus falando, pois agora vocês vão fazer igualzinho. Eu vou enviar profetas, vou enviar sábios, uns vocês vão matar, outros vocês vão crucificar. Para quê? Para quê? Para quê? Recaia sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a face da terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, em quem mataste entre o santuário e o altar. Como é que é isso, pastora? Está escrito, desde o sangue do justo Abel. O justo Abel é o irmão de Caim.
Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias. Quem é Zacarias, filho de Baraquias? Um profeta que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. E ele está dizendo, desde o sangue de Abel até o sangue de quem nasceu 400 anos antes de eu vir ao mundo em carne, vai cair sobre esta geração. É Novo Testamento, é Jesus falando. Como assim, pastora? Olha, eu vou te ensinar um pouquinho do mundo espiritual, só um pouquinho. As portas que são abertas pela transgressão aos 10 mandamentos. Essas portas abrem janelas espirituais, ou portas espirituais. Imagina você, uma bola de aniversário, enfeitando salão de criança, imagina você dentro da bola, os anjos do Senhor estão ao redor, guardando, livrando, protegendo, dentro da bola, junto com você, com essa cobertura do céu, e os demônios estão ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Derredor é mais longe, redor é mais perto. Deixa eu te ensinar algo. No céu, ou no mundo espiritual, tem um tribunal. Nesse tribunal, Deus é o justo juiz e é o legislador. Ele fez essa lei, desceu com o seu trono, escreveu com o seu dedo. E tem um tribunal, nesse tribunal, ele é o justo juiz, o Filho é o advogado, o Espírito Santo é a fiel testemunha, mas tem uma promotoria que é a acusação. A acusação é feita por Satanás. E eu vou dizer para você como juíza, nenhum juiz íntegro, nenhum juiz sério, nenhum juiz reto, que recebe uma peça de acusação da promotoria, bem feita, bem elaborada, limpa, marcada por provas concretas, provas que são indiscutíveis. Nenhum juiz pode fingir que não existe essa acusação da promotoria. Nenhum juiz pode dizer, eu vou julgar diferente do que esta promotoria está acusando. Sabe o que vai acontecer? Se ele julgar ignorando as provas, vai ser reformada a sentença dele. Um juiz íntegro, ele julga com justiça, com retidão, com equidade. A base do trono de Deus é equidade. Ele julga os povos com equidade. Então é doloroso para o Deus Todo-Poderoso julgar favoravelmente a acusação. Mas eu quero te dar uma notícia, Deus é justo até com o diabo. Faz parte do caráter de Deus, ser justo até com o diabo. Que é isso, pastora? Sim. Para você entender o que eu estou dizendo, fica de tarefa de casa, pega 2 Samuel 12, a história de Davi, seu adultério, seu homicídio. Você vai ver que Davi se arrepende quando o profeta vai ao seu aposento. E ele fala, pequei contra o Senhor. E o profeta fala, o Senhor te perdoou? Ok, está resolvido. Mas, como você deu motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também a criança vai morrer. Os inimigos do Senhor, quem são os inimigos do Senhor? Quem são? São os demônios, os adversários. Os adversários chegaram diante de Deus e disseram, Deus, o Senhor é poderosíssimo, o Senhor fez uma lei, não matarás e não adulterarás. E o Senhor escreveu nessa mesma lei, visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Agora está aí, temos autorização ou não para tocar nos descendentes de Davi. Ah, pastora, a senhora está falando de herança espiritual, isso já não existe mais. O homem... Está escrito em Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, ou os pais comem uva verde, o dente do filho não embota. Queridos, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de consequência geracional de pecado. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte é separação eterna de Deus. Quando a Bíblia fala de maldições, não está falando disso.
Vai ter bênção, vai ter chuva, vai ter maldição, vai ter seca. Vai ter bênção, vai enterrar os filhos. Vai ter filhos e filhos dos filhos, vai tomar nos braços os netos. Vai ter maldição, vai enterrar os filhos. Vai ter bênção, vai ter saúde, vai ter maldição, vai ter doença. Vai ter bênção, vai ter sanidade, vai ter maldição, vai ter loucura. Espera aí, chuva, filho, neto. Sanidade, dinheiro, não é assunto de eternidade. Quando Jesus fala, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Ele não está falando de eternidade. Eternidade ou é morte eterna ou é vida eterna. Eternidade, o ladrão não mata, não rouba, não destrói, estará num lago de fogo de enxofre. Ele fala de vida abundante aqui agora, neste tempo. Nós temos muita dificuldade para entender esse negócio. Mas nós declamamos versículos bíblicos que falam sobre isso. Quantas de vocês já não ouviram? Eu fui moço, sou velho, jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Deus é um Deus de descendentes. Os créditos de iniquidade que estão sobre a nação brasileira, eu estou querendo dizer isso para você. As raízes espirituais que foram plantadas e que agora estão brotando, esses frutos malignos que você viu ontem, eles foram plantados pelos nossos antepassados. Diga ai, ai, ai. Diga ai, ai, ai.